Bom dia, segundo ano. Tudo bem? Então, hoje estamos aqui para fazer uma revisão sobre o conteúdo do primeiro bimestre do segundo ano, ok? Estávamos falando sobre globalização até iniciarmos essa parada por conta dessa pandemia do coronavírus, certo? Então, vamos dar uma revisada sobre o conteúdo que foi abordado, tá? E depois a gente dá sequência no restante da matéria, beleza? Então vamos lá. Globalização. A globalização é um fenômeno que tende a aproximar culturas, costumes sociais, políticos e econômicos de todos os países do mundo. O efeito é causado pelos sucessivos avanços da tecnologia, principalmente na área de comunicação e transporte, que proporcionam uma integração maior entre as diversas regiões do mundo. Por que a gente começa falando sobre isso? Lembra quando a gente estudou em história a chegada dos portugueses ao Brasil, lá em Porto Seguro? Eles demoravam muitos meses, se eu não me engano, são 6 meses, né? Saíram de Portugal, demoraram um tempão até chegar aqui no Brasil, desembarcaram no Brasil, descobriram as novas terras e tinham que comunicar ao rei de Portugal que haviam descoberto essas terras. E aí, o que foi feito? Pero Vaz de Caminha escreve então a primeira carta no Brasil e manda de volta para o rei de Portugal. Mais 6 meses, aproximadamente. Né? Então, em um ano, para saber que haviam descobertos as novas terras aqui no continente americano. Muito tempo, não é? Pois é. Hoje, isso está muito mais rápido, muito mais fácil. Hoje, com uma mensagem de WhatsApp, um e-mail, né, você consegue atingir qualquer lugar do mundo em menos de um minuto, não é verdade? Isso é efeito da globalização. Isso é efeito do avanço tecnológico na área de telecomunicações. E com um avião você consegue chegar em qualquer outro lugar do planeta em um dia e meio, né? Você pega um avião e você consegue chegar na China, no Japão, com muita rapidez. Você não precisa mais demorar aquele tempo todo que demorava antes. Não é verdade? A globalização também é fruto do capitalismo e um de seus maiores trunfos. Ela tende a deixar o mundo cada vez mais homogêneo. Foi uma maneira de fazer com que os países desenvolvidos continuassem produzindo e tendo mercado para essas mercadorias. Caso não houvesse essa proximidade com os outros mercados, essa produção não teria um destino, visto que logo o mercado interno do país estaria abastecido. Como assim? Hoje a gente vê um monte de sites, né? Compre da China, né? Você pode comprar um produto da China e espera mais ou menos 30 dias, né? 35 dias e ele chega aqui no Brasil, né? Muitas vezes vem de navio porque é muito mais barato. De avião pagaria muito mais caro e muitas vezes não vale a pena. Mas naquela época, né, um produto para vir da China demorava quase um ano, né? Os portugueses, assim como os espanhóis, assim como os ingleses, eles saíram na busca por novas terras, muitas vezes em busca de especiarias, né, que eram temperos. Então, perdiam-se nessa brincadeira, às vezes 1, 2 anos, até que o produto conseguisse chegar efetivamente às mãos de quem o havia comprado, de quem estivesse precisando dele. Tá? As transformações econômicas ocorridas nas últimas décadas, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, são fundamentais para nós entendermos as dinâmicas de poder estabelecidas pelo grande capital e também pelas grandes corporações transnacionais. Além delas, não podemos deixar de mencionar a importância crescente das instituições supranacionais, que atuam como verdadeiros agentes nesse jogo de interesses, como, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional, FMI, o Banco Mundial, entre outros. O que é isso, né? Nós temos agências que são transnacionais. Elas não são do Brasil, não são dos Estados Unidos, não são da Inglaterra. Elas são de todos os países e, ao mesmo tempo, não é de lugar nenhum. Né? Elas servem muitas vezes para facilitar investimentos, facilitar, levar e trazer ajuda humanitária. Tá? Então, assim, isso também foi um avanço graças à globalização e ao capitalismo, né?
Mas, sim, a gente vai tratar isso um pouco mais detalhadamente lá na frente, tá ok? O cenário que se afigura com a chegada desses novos agentes econômicos é imprescindível para compreendermos o significado da chamada globalização econômica. Esta tem como características a ruptura de fronteiras, ou seja, tal ruptura é atribuída à dinâmica do capital, que circula livremente pelo globo, sem respeitar delimitações de fronteiras territoriais. Ou seja, muitas vezes você tem moeda estrangeira circulando dentro do seu país, ou a moeda nacional circulando fora do teu país, né? A gente vai pegar isso um pouco mais à frente, quando a gente começar a falar de blocos econômicos, né? Quando a gente falar da junção dos países em grandes blocos, né? Como é que funciona isso, a questão da União Europeia, a questão do Mercosul, né? A gente vai pegar isso mais detalhadamente ali na frente. O importante agora é saber que você está aqui no Brasil, está aqui no Rio de Janeiro. Você, se quiser, você pode comprar dólar, você pode comprar euro, você pode comprar guarani, né? Você pode comprar a moeda que você quiser, porque ela circula no mundo inteiro, tá? Mesmo você não tendo ela em espécie, você pode fazer as compras através do cartão de crédito, que é um dinheiro de plástico, né? E você pode fazer a compra em qualquer outra moeda, e na hora que a sua fatura chegar, ela chega para você com a conversão monetária. Você compra em dólar e paga em reais, de acordo com a cotação que aquela moeda teve naquele dia, tá ok? A expansão da dinâmica do capital, fato que se relaciona à ruptura de fronteiras ou periferia do capitalismo, uma vez que as transnacionais compreenderam que a exploração, no sentido de explorar a força de trabalho diretamente, dos países subdesenvolvidos, promoveria grande lucro para estes. Como assim? Por exemplo, a gente vai ver que muitas empresas, como por exemplo a Nike, a Puma, né, não só empresas do têxtil, né, que é de vestuário, mas empresas de outras áreas de produção, elas muitas vezes têm sede fora do seu país de origem, né? Muitas delas têm fábrica, por exemplo, na China, em Hong Kong, na Índia, que são países onde o trabalho, a mão de obra trabalhadora, ela é pouco valorizada. Então, eles pagam muito menos para ter muito mais recursos e incentivos fiscais para fazer a sua produção, né? Isso também a gente vai entrar lá na frente quando a gente for falar dos meios de produção. Inicialmente essa questão apenas para a gente dar uma revisada, porque a gente já falou sobre isso em aula, tá ok? Com o crescimento expressivo da atuação do capital em nível mundial, chegou-se a questionar o papel do Estado. O Estado, nesse caso, com letra maiúscula, significa poder público, tá? Estado com letra maiúscula é poder público. Tá? O Estado seria de fato um agente importante nesse processo ou atuaria como um impeditivo para a livre circulação de capital, já que ele poderia criar regras ou leis que inviabilizariam a livre circulação do capital? Segundo esse raciocínio, as transnacionais estariam comandando a dinâmica econômica mundial em detrimento dos Estados. Esse pensamento fala o quê? O poder público, na verdade, não interfere. Ele é meio que vítima do sistema, né? Quem tem mais dinheiro manda. Quem tem dinheiro bota as cartas na mesa. Quem tem dinheiro está jogando. E o poder público aí ele faz o quê? Será que ele tem que ficar parado, olhando, observando tudo acontecer? Ou ele pode entrar com leis, né, e com impeditivos para que esse capitalismo não seja selvagem? É isso que a gente vai discutir, né? Será que é isso? Será que vale apenas o dinheiro, né? Ou será que nós temos que ter leis que assegurem, deem alguma segurança ao seu povo, ao seu território? Será que o Estado deve interferir ou apenas ficar observando? Pensem nisso, né? A gente vai discutir isso com mais detalhadamente, de uma forma mais detalhada um pouco mais à frente, tá? Mas eu garanto que aqui no Brasil o Estado ele tem interferido e isso tem sido importante. Por exemplo, a gente vê agora o que está acontecendo, né? A questão é que muitas empresas estão demitindo e o Estado vai precisar botar a cara para poder subsidiar a sobrevivência de muita gente, tá? Por aí você já tem uma ideia de como é que funciona a visão capitalista da coisa, tá? Vale destacar
que muitas empresas transnacionais passaram a desempenhar papéis que antes eram oferecidos pelo Estado, como os serviços ligados à infraestrutura básica, como, por exemplo, as empresas de transporte, iluminação pública e de saneamento básico. Aqui no Brasil, nós começamos a ter um movimento de venda das estatais, né, de desestatização. Estão querendo, inclusive, voltar com isso aí. A gente chama isso de privatização. Sai das mãos do Estado, né, sai das mãos do poder público e vai para as mãos da iniciativa privada. Por exemplo, aconteceu com a Light, aconteceu com a antiga Cetel e Telerge, que eram de telefonia, né? Hoje nós temos no Brasil, como uma forma geral, a Oi, a Vivo, né, a Claro, a Nextel, né, que são empresas de telefonia que não são nacionais, né, são do capital estrangeiro, mas que atuam livremente no Brasil. E quando a gente fala em iluminação pública e saneamento básico, né, a Light Rio, assim como se eu não me engano, a antiga era a Serge, né, a Companhia Elétrica do Rio de Janeiro, que trabalhava em Niterói e tal. Hoje mudou de nome, agora acho que é Anel, né? Acho que é isso, Anel, não lembro agora o nome correto. Mas, por exemplo, aqui na nossa região, a Light Rio, né? A Light, ela era estatal, hoje ela foi privatizada, ela é a empresa que fornece, né, distribui energia elétrica, né? Ela é responsável pela iluminação pública, né? E é uma empresa que é privada, não é do Estado, né? Então, é uma empresa que está na mão de obra, não está na mão de obra pública, está no capital privado, né? Foi privatizada. A mesma coisa a gente pode falar com a questão da SEDAI. Muito se falou da possível venda da SEDAI, né, da privatização da SEDAI, Companhia Estadual de Água e Esgoto, né? A SEDAI, ela trabalha com fornecimento de água, com a coleta de esgoto e com todo o processo de saneamento básico no Rio de Janeiro, né? Isso é um dever do Estado, é um dever do poder público oferecer e ofertar para os cidadãos, né? E com a venda, né, com a privatização da SEDAI, isso passaria então para as mãos do capital privado, fugindo então do poder público. Mas ainda assim, seria obrigação do poder público oferecer isso? Sim, seria. E aí, como é que a gente vai conseguir atender essa demanda? É isso que a gente vai discutir. Por enquanto, só reflitam sobre o que eu acabei de falar, tá ok? Quero desculpar a vocês, né, pedir desculpas, me desculpar com vocês por conta dos barulhos externos, né? Estamos nesse sistema de home office, então eu tenho barulho da casa, eu tenho barulho da rua, tá? E lembrar a todos vocês que nos horários das nossas aulas eu vou estar sempre disponível lá na plataforma para atender e responder a todas as demandas de vocês, tá ok? No que precisarem, podem contar comigo. Um excelente dia, bons estudos!